Assim ele aumenta a minha responsabilidade, né, gente? E as borboletas no estômago viram morcegos no estômago. A graça e a paz, meus queridos. Eu fico muito feliz de vê-los em um dia dedicado ao Senhor e aprendendo aos pés do Senhor sobre família. Isso é tão importante. Tão importante. Como o João disse, eu tenho certeza que isso foi dito aqui mais vezes, família é um projeto de Deus. Antes de Deus instituir a igreja, Ele institui a família. A família é a célula que forma a sociedade. E se a nossa sociedade está adoentada, como a gente percebe, é resultado de famílias adoentadas. E interessa a Satanás que seja assim, porque é um sistema que se retroalimenta. Ele causa o caos na família, isso gera uma sociedade adoentada que alimenta as novas famílias que estão nascendo. E esse ciclo vicioso de demandas terríveis que a gente está vendo se perpetua. Então é tão importante nós entendermos o momento que nós estamos vivendo e não sermos inocentes quanto ao que está acontecendo no mundo hoje. O pastor Pedro, o Bernardo, o João, eles falaram aqui como a família é atacada pelo inferno. E de uma maneira especial, gente, as nossas crianças estão sendo atacadas frontalmente, sem disfarces, pelo inferno. Na minha infância, eu nunca ouvi falar, e eu fui criança outro dia, gente. Eu nunca ouvi falar de uma criança de 11 anos tirando a própria vida. E hoje, isso já se tornou uma coisa normal. É uma notícia reincidente no nosso meio. Isso nunca vai ser normal, isso é uma aberração. Um adulto tirando a própria vida é uma aberração. Muito mais uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, exterminando a própria vida. Que nível de dor é esse que está levando essa geração presente a exterminar a própria vida? Crianças sendo vendidas como mercadoria, bebês sendo abusados, bebês sendo estuprados por aqueles que deveriam protegê-los. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira, não adianta falar que isso não está acontecendo barbaramente, como a gente queria que isso fosse fake news, como a gente queria que isso fosse uma mentira de mau gosto. Mas isso é uma realidade brutal que está entrando nas famílias, e pasmem, em famílias dentro da igreja. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está sepultado no maligno, o mundo está no maligno hoje, é o estado em que o mundo está. Não pense você que Satanás está desperdiçando todas as ferramentas disponíveis, ele não está. Não pense você que o desenho animado é só desenho animado. Não pense você que dá a tela para o seu filho antes dos 2 anos de idade, ou até depois dos 2 anos de idade, gente. Que é uma coisa engraçadinha. Eu estava comentando com o pessoal ali, antes a gente estava ali no momento de pausa, e eu estava comentando com o pessoal que hoje eu vi estarrecida uma mãe ou uma avó, não deu para saber bem pela avó se era mãe ou avó do bebê, mas ela estava anunciando no seu Instagram como se fosse uma virtude que o bebê de 17 dias... Um bebê de 17 dias estava encantado com a tela. Gente, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Um bebê de 17 dias erguendo a cabecinha. Ele estava de bruço, com a cabeça erguida, assistindo o vídeo atentamente. 17 dias. Que mãe é essa que dá veneno para o filho aos 17 dias? Porque a tela no cérebro de uma criança, ela funciona como um veneno. Ela destrói, ela cria dependência química. Ela transforma a maneira que o cérebro funciona. E a criança passa a entender que ela precisa da tela como ela precisa de comida. Exatamente o mesmo sistema das drogas injetáveis. Você usa a droga, você usa a droga, você usa a droga, até o seu corpo entender que você precisa daquilo para viver, igual água e comida. Por isso que as pessoas que estão se livrando das drogas, elas têm crises horrorosas de abstinência. Porque o corpo dela, entendeu? Você lembra aquela cantora Amy Winehouse? A Amy morreu por abstinência.
Ela estava querendo se livrar da droga, mas o corpo dela estava tão acostumado com a droga, como se fosse comida e água, que o corpo dela colapsou pela ausência de droga. Uma moça de 27 anos. E a gente mostra as telas para os filhinhos, por quê? Porque é menos trabalhoso, né? E os meninos estão tendo crise de abstinência. Eu vi a cena de uma adolescente no avião, tendo uma crise, uma pré-adolescente no avião, tendo uma crise aos berros. A gente pensou, ela está com pânico que ela vai voar? Não, porque a mãe tomou o celular, porque tinha que desligar o celular para o avião decolar. E ela começou a bater em todo mundo dentro do avião, bater na mãe, bater no pai. Você pensa, mimada. Ah, se fosse minha filha. Não, gente, ela estava tendo uma abstinência de droga. Então o diabo não está brincando de ser diabo. E não pense você que as coisas desse mundo... Sabe, não tem nada a ver. Ah, gente, vocês vê demônio em tudo. Não tem nada a ver. A gente vê demônio em tudo porque eles estão em toda parte. A gente vê demônio em tudo porque o mundo jaz no maligno. A gente vê demônio em tudo, não é porque a gente vê... Porque eles não estão mais se escondendo. Só não está vendo quem não quer ver. Ou quem já está jogando o time dele. Ô, gente, porque eu tenho que contar para vocês uma coisa. Não tem em cima do muro. Jesus deixou isso muito claro. Quem com a gente não ajunta, espalha. Quem não está com a gente está contra nós. Então não pense você, se você não está comprometido com Deus, fazendo esse relacionamento caminhar, e passando à próxima geração, como o Bernardo disse aqui, contando à próxima geração os feitos do Senhor, o diabo não vai deixar o lugar vazio. Se você não cuida dos seus filhos, o diabo cuida. Os amigos cuidam, a professora, o coleguinha, a influencer digital cuida. Gente, está acontecendo uma coisa tão bizarra no mundo. Na China, as crianças são proibidas de usar os celulares. Até certa idade. Depois de certa idade, tem um dispositivo que elas só podem assistir 45 minutos. Na China. O TikTok. Só funciona para, dependendo da idade, ali, por 45 minutos. Ela só tem acesso ao TikTok 45 minutos. E os conteúdos que são disponíveis na China para as crianças da China é ciência, elas querem ser cientistas, elas querem ser astronautas, elas são educadas através do TikTok. O conteúdo para o Ocidente é diferente. É só bizarrice e idiotice. Estão imbecilizando os nossos filhos com a nossa autorização. Então eu falo assim, chega para uma menina de 8 anos, o que você quer ser lá na China? Cientista, astronauta, eu quero estudar física quântica. E chega para a menina aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e pergunta, o que você quer ser? Digital influencer. Gente, isso está acontecendo, e está acontecendo com a nossa autorização, por quê? Porque dá menos trabalho colocar um menino que está birrento, te dando trabalho, te dando aborrecimento, dá uma tela, dá um tablet, dá um celular para ele. Não, porque o meu filho tem que se sentir parte do todo, ele não vai ter um celular, ele vai ser excluído da turma. Então, você pode mandar o seu filho para o inferno com a turma. Abra sua Bíblia comigo, em Joel capítulo 1. O Senhor está nos convocando como pais para defender a nossa casa. A responsabilidade é sua. Não, porque a igreja, o colégio cristão... A igreja, o colégio cristão são parceiros. A responsabilidade é nossa como pais. É intransferível. A sua mãe pode ser uma ótima avó. Ela não é a mãe do seu filho. Ela é a avó. A babá pode ser uma ótima funcionária. Ela não é a mãe do seu filho. A escolinha, a creche. Gente, vamos repensar o que a gente está fazendo. Em nome de quê a gente está vendendo os nossos filhos? Joel capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim, a partir do verso 1. A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Betuel. Ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu e eles aos seus netos e os seus netos à geração seguinte.
O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Planteiem como uma virgem em vestes de luto, que se lamenta pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho. Fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca e a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Vamos até aí. E a partir desse verso, Joel começa a conclamar a nação ao arrependimento. O que está acontecendo aqui, Helena? De que Joel está falando? A nação de Israel foi destruída por uma praga de gafanhotos jamais vista antes. Deus estava executando juízo sobre aquela geração. A terra estava passando por seca, e como se não bastasse a seca, eles também tiveram essa praga de gafanhotos que jamais tinha acontecido anteriormente. E Deus levanta o profeta Joel para chamar a atenção das pessoas, porque a gente pensa que as coisas que acontecem de ruim são apenas uma tragédia da natureza, né? Faltou a chuva e veio aí os gafanhotos, acontece. Não, Deus estava deixando muito claro através do profeta Joel: eu estou executando juízo. Eu estou chamando a atenção de vocês, porque o que está acontecendo agora é apenas o prenúncio do que está por vir, porque eu vou mandar outras nações invadirem Israel. Eu vou mandar outras nações destruírem Israel. Se vocês não se arrependerem, é isso que vai acontecer. Então aqueles gafanhotos eram apenas um prenúncio. Aquela praga de gafanhotos que tinha devorado tudo, tinha destruído tudo, era apenas um alerta do Senhor: arrependam-se, porque senão eu entregarei vocês a outras nações. E quando a gente olha para o tempo hoje, será que foi só coincidência? Será que é só coincidência? É coisa do progresso, a gente diz. É coisa do tempo mesmo. O mundo está difícil mesmo. Mas é porque agora tem novas ideologias, novas maneiras de pensar. O mundo está em evolução, alguns dizem. E toda evolução, até ela chegar ao seu ápice, ela promove alguns traumas, é o que alguns dizem. A gente clama para a mão do Senhor ser inclinada sobre a nossa nação com misericórdia, e Deus retira a mão dele de misericórdia. As coisas não estão boas, gente. A não ser que você esteja alienado, ou seja a favor do aborto, a favor da ideologia de gênero nas escolas, a favor de todo tipo de perversão entrando na sua casa como se fosse algo natural, a favor da censura, a favor da perseguição do evangelho. A não ser que você seja a favor dessas coisas, você está incomodado com o que está acontecendo. E eu não estou falando de política. A política é um reflexo do mundo espiritual. O que está acontecendo no mundo espiritual é o que me interessa. O que Deus quer nos ensinar atrás da história é o que me interessa. E quando eu vejo cristãos aplaudindo alguns discursos, apoiando algumas coisas, discriminando outras que não deveriam estar discriminando, isso me preocupa. Ou achando que é só questão de gosto e preferência. Eu gosto de fulano, não gosto de ciclano. Não é pessoal. Não é pessoal e não é apenas sobre nós.
Não passa apenas sobre mim, é sobre a próxima geração. Quando Deus institui a família, Ele não estava pensando em Hollywood, o envolvimento romântico entre um homem e uma mulher, e os dois foram felizes para sempre. Não, isso é projeto de Hollywood. O projeto de Deus é que seja uma família saudável, que um respeite o outro, que o marido ame a mulher como Cristo ama a igreja e se entrega por ela, que a esposa seja fiel e respeite o seu marido, e que ambos caminhem juntos como uma equipe, não como rivais, para que a nova geração seja protegida, cuidada, ensinada, e assim o mundo avance de uma maneira equilibrada e sensata. Quando Deus cria a família, esse era o desejo. Quando Ele manda dominar a terra, não é no dominar no padrão que a gente tem hoje. Dominar a terra é proteger a terra, cuida da terra, respeita os processos da natureza. Seja um bom mordomo. Dominar envolve cuidar. E até essa palavra foi distorcida. E o que está acontecendo, gente? Nós estamos vivendo num tempo onde a distorção começa na palavra. Distorce primeiro o discurso, distorce o conceito, distorce a nomenclatura. E quem controla o dialeto, quem controla a língua, quem controla o idioma, quem controla a palavra, controla a cultura. Então, quando eu falo que não tem homem nem mulher, que isso é uma construção social, eu estou mudando, não é uma palavra. Quando eu falo menes, todes, eu não estou mudando uma palavra, eu estou mudando uma cultura. Eu estou mudando um pensamento. E uma mudança de pensamento gera uma outra atitude. Uma mudança de atitude concebe o pecado. Vocês estão me entendendo? É muito mais do que isso. Mas a gente banaliza. E fala, que bobagem, não é mesmo? Deixa falar todas, deixa falar. Casamento. Isso aconteceu com a palavra casamento. Casamento antes, era claro, casamento. Homem, mulher, casamento. A junção de um homem com uma mulher, uma cerimônia, vestido, festa, noiva, filhos, casamento. Hoje não. Hoje pode ser casamento entre um homem e uma mulher, pode ser casamento entre um homem e um homem, pode ser casamento entre uma mulher e uma mulher. Hoje pode ser um casamento entre uma pessoa muito rica e outra pessoa muito rica. E aí eles não querem misturar os patrimônios, eles chamam de contrato. Casamento é tudo. Começou mudando o conceito da palavra. E agora a gente já vê todo tipo de coisas por aí que não tem nada a ver com o casamento que Deus criou. E aqui, Deus levanta o profeta Joel, no meio de uma geração complicada em Israel. Um povo se apartando da presença de Deus, um povo que conhecia a Deus, falava de Deus, mas o coração estava longe de Deus. Não basta a gente carregar Deus num discurso. Não basta a gente trazer os nossos filhos e falar sobre Jesus só nos domingos, gente. Sabe por quê? Porque ele passa mais tempo com os professores, ou na creche, na escola, do que com você. Ou na igreja. Quem que você acha que vai ganhar essa guerra? Se você não colocar os seus joelhos no chão, se você não impor as mãos sobre os seus filhos, se você não profetizar sobre eles vida, se você não preparar os seus filhos para lidar com esse mundo que está aí fora, não adianta colocar o seu filho numa bolha. Você pode até tentar, e é até aconselhável que você faça isso por um tempo, mas isso não vai durar para sempre. Ele vai ter que interagir, que dialogar com o mundo que nós vivemos, e ele vai estar preparado para isso. Ele teve uma experiência de novo nascimento. Deixa eu falar com vocês, filhos não nascem crentes. O Bernardo falou uma coisa que eu sempre falo: Deus não tem netos. Os filhos não nascem crentes. Eles podem ter nascido num berço cristão, vamos dizer assim. Eles podem ter nascido com um pai e uma mãe já nascidos de novo. Eles podem ter tido mais acesso à palavra por causa disso, mais oportunidade de estar na igreja por causa disso, mas eles precisam nascer de novo. E eu falo isso de experiência de causa, não estou contando a história de ninguém, eu estou contando a minha história. Eu tive 4 filhos. Os 4 foram ensinados nos caminhos do Senhor. Os 4 foram discipulados.
Os 4 foram levados para a igreja, participaram ativamente do ministério diante do trono. Os 4 estudaram em escola batista. Para os 4, João lia a Bíblia todo dia de manhã, antes deles saírem para a escola, fazia o devocional com eles, todos os dias antes de sair para a escola. 3 estão no caminho do Senhor, a minha primogênita não. Então eu me apego a essa oração que o Bernardo fez. Que às vezes a gente olha para o natural e pensa, não tem jeito. Mas a gente não caminha pelo que os nossos olhos naturais veem. A gente caminha por fé no que Deus é capaz de fazer. E a minha oração tem sido: Deus, protege as sementes que um dia foram plantadas. E no tempo oportuno, sopra o Espírito de Deus e faz romper com raiz, com flor, com fruto, todas as sementes que foram plantadas ali. Tem misericórdia, Deus. Eu não abro mão da minha primogênita para o inferno. Eu não abro mão. Eu não sei a situação que você está vivendo na sua casa, mas em nome de Jesus, se levante com a autoridade que Deus te dá e fala: Satanás, eu não vou deixar de orar pelos meus filhos. E as circunstâncias ao meu redor não vão me remover do meu lugar de intercessão e dependência e fé. Eu creio porque eu creio, porque eu creio, porque eu creio que Deus vai fazer uma obra no coração dela. O que isso tudo tem me ensinado? Me ensinado muito. Me ensinado pela dor. Me ensinado que tudo que a gente faz para os nossos filhos é muito bom e é necessário. É importante você fazer o devocional com eles, como o João fazia toda manhã? Sim. É parte importante do trabalho. É parte importante do trabalho ter conversas difíceis? Sim. É parte importante do trabalho promover um ambiente onde a fé vai ser cultivada? Sim. É importante levar para a igreja mesmo quando não estou afim, não estou querendo saber se está afim não, vamos embora. Sim, fiz isso muitas vezes. E não me arrependo de outras coisas, mas disso não me arrependo. De ter falado, vamos para a igreja agora! Não me arrependo. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: a gente pode fazer isso tudo, mas se você não gerar os seus filhos espiritualmente, pedindo Espírito Santo, o Senhor que está sobre a terra hoje, convencendo as pessoas da justiça, do pecado e do juízo, pega o fulano, Espírito Santo, revela Jesus ao fulano. Espírito Santo, tira as escamas dos olhos, Senhor. Espírito Santo, tira, Senhor, os sofismas na mente. Cura a dor na alma, Senhor. Seja lá de onde ela tenha vindo. Cura a alma, cura as emoções. E revela o teu poder, Espírito Santo. Não tente você convencer, nós não convencemos nada. Até um momento você instrui. Por isso que é tão importante você fazer direito os trabalhos de base. Não terceirize o trabalho de discipulado. Jesus não mandou a gente entregar folheto, nem terceirizar o evangelho. Jesus mandou a gente fazer discípulos. E para fazer discípulos você tem que andar junto, você tem que comer junto, você tem que viver junto, você tem que dar exemplo, você tem que vigiar a sua própria vida, você tem que gerar um ambiente em que os seus filhos vão ter experiências com Deus. Para de dar para eles tudo que eles querem. Fala, vamos orar por isso, meu filho, vamos orar. Se Deus quiser, Ele vai abrir a porta. Se Deus quiser, Ele vai mandar o dinheiro. Para de entrar na frente de Deus e querer, sabe, ser o super pai. Nós mães e pais estamos aleijando a próxima geração, porque a gente quer dar para eles tudo que a gente não teve. Por quê? Tudo que você não teve também fez você de quem você é. As coisas que você não teve te fortaleceram. As coisas que você não teve fizeram você valorizar quando você ganhou, quando você teve, quando você conseguiu. A resiliência é forjada na frustração. Mas a gente quer cortar o casulo e aleijando as borboletas. Para as borboletas voarem, elas precisam romper o casulo com as próprias asas. Enquanto elas fazem o esforço, a seiva do corpo delas vai para as asas. E assim elas ganham força para voar. Se você corta o casulo, não nasce nem lagarta, nem borboleta.
Uma borboleta que vai rastejar para o resto da vida. E é isso que a gente está fazendo com essa geração. E é isso que estava acontecendo aqui. E o profeta Joel foi levantado por Deus. E ele falando, ouçam isto, anciãos. Quem são os anciãos? Os mais velhos. Deus está falando através do profeta para os mais velhos. Deus está falando para mim e para você. Mesmo que você não seja um ancião, você tem alguém debaixo da sua responsabilidade. Você é um influenciador de alguém. Você tem um sobrinho, um parente, um filho de amigo, um filho. Deus está chamando os anciãos, os homens mais velhos, mais sábios. Você pensa, quem é um ancião é sábio. Quem é um ancião sabe mais. Mas o que a gente está vendo? Um bando de adultos infantilizados, que querem ser amados pelos filhos e não respeitados por eles. Você ama papai? Você ama mamãe? Que carência. Minha mãe não estava nem aí se eu amava. Minha mãe falava assim mesmo, não gosto de você nunca mais. Não precisa gostar de mim não, respeita. Eu quero é respeito. Você me respeita que você mora debaixo do meu teto. A conversa era essa. E eu comecei respeitando. Hoje eu amo. Agora, quantos meninos que ficam aí batendo na cara do pai e da mãe? Ah, não faça isso, ama papai e mamãe. E aí os pais ficam velhos, põe no asilo. Filhos precisam saber que são amados e que precisam respeitar. É isso que eles precisam saber, que eles são amados. E como a gente diz para os filhos que são amados? Dando presente? Não. Mostrando para eles que eles são importantes. E você não mostra para um filho que você é importante quando ele está, mamãe, oi, mamãe, espera só um pouquinho. Esses dias eu vi essa cena dentro do avião. Eu estou vendo uma criança falando, mamãe, nessa frequência, eu estou reproduzindo exatamente. Mamãe. Eu falei, meu Deus, que inferno! Cadê essa mãe? Olhei para trás, 2 poltronas atrás está a mãe, com o celular, com as pernas cruzadas. Oi. Ela, mamãe, olha para mim, mamãe. E a mãe parou o celular? Não, na hora que ela quis, na hora que ela terminou o que ela estava fazendo. Tem criança morrendo afogada porque a mãe estava no Facebook. Cadê o menino? Gente, mas eu distraí só um pouquinho no celular. O menino no fundo da piscina. Então a tecnologia, gente, ela é uma bênção. Igual uma faca. Vai depender de como você vai usar. Ou ela te mata, ou ela corta legumes. Você que vai escolher. Nós estamos viciados, como a gente quer impedir os nossos filhos de não ficarem viciados. Nós não damos atenção, os dois vão para a cama, cada um no seu device. A cama não é lugar de device, a cama não é lugar de tablet nem de celular. A cama é lugar de intimidade, de oração, de conversa. A mesa não é lugar de device, a mesa é lugar de intimidade, de olho no olho, de tete a tete. Esse menino está triste, hein? Esse menino está com o farol baixo. O que foi que aconteceu lá na escola? Não quero falar, não. Vamos conversar, filho, vamos conversar. Você pode conversar o que você quiser com o papai. Fala comigo. O que está rolando? Você pode dizer qualquer coisa para o papai. Pode falar, a gente está aqui para te apoiar, a gente está aqui para te ajudar. E não assim, não, depois você me conta. Ô pai, sabe o que aconteceu nessa escola? Papai está muito... Peraí. Primeiro, o papai tem que assistir Jornal Nacional. Vai se lascar, gente. O diabo está fazendo a ciranda dentro da sua casa, com a sua autorização. Depois, quando você encontra um filho pendurado numa corda, você vai querer questionar Deus. Deus tem misericórdia dessa geração. Joel está conclamando os anciãos. Prestem atenção. Vocês já viram uma praga dessa de gafanhoto? E eu faço a mesma pergunta hoje para vocês. Vocês já viram uma coisa como essa? Onde o certo virou errado, o errado virou certo. Vocês já viram uma criança de 15 dias erguer a cabecinha para assistir um vídeo? Vocês já viram bebês sendo estuprados pelo próprio pai ou pelo padrasto? Vocês já viram isso antes? Vocês já viram tamanha praga? Vocês já viram incesto?
Pais tirando a virgindade das suas filhas, adolescentes. Vocês já viram essa aberração? Vocês já viram o que é certo sendo chamado de errado e o errado sendo chamado de certo? Vocês já viram a impunidade galopante, onde ser bandido é status? Vocês já viram essas calamidades antes? Então eu quero dizer para vocês, se vocês não se posicionarem, as coisas vão ficar pior. Se a gente não se posicionar como igreja, e eu não falo agora só pelas nossas famílias, não, pelas famílias daqueles que estão entregues a Satanás. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Tem muita gente para ser alcançada lá fora. Mas isso exige um posicionamento de nós como igreja, não só orando pelo nosso próprio umbigo, não só orando pela nossa própria família, não só pelejando pelos nossos filhos, mas tirando um tempo de intercessão pelas crianças do Brasil. Tirando um tempo para servir no que for preciso. Pastor Euler, o que é que está precisando aí? Vocês cuidam das famílias da igreja? A gente quer servir de alguma forma. A gente quer ofertar o nosso tempo. A gente quer dar aconselhamento. A gente quer... Eu sou psicóloga, eu quero doar algumas horas de trabalho para as famílias que estão desesperadas na igreja. Faça alguma coisa. Deus tem te dado tanto, Deus tem te dado tempo, Deus tem te dado dinheiro, Deus tem te dado dons, Deus tem te dado talento. Alguma coisa você tem nas mãos. Mesmo que aos seus olhos possa parecer pequeno, Deus pode usar uma pequena semente para fazer uma floresta inteira. Não despreza o que Deus colocou na sua mão. E se ergue em nome de Jesus para ser o guardião da sua família. O diabo não quer arranhar o seu filhinho, não. Ele quer ver o seu filho pendurado numa corda no closet. É isso que o diabo quer. E ele não tem pressa. Ele vai de grão em grão até alcançar o objetivo dele. Ele vai minando as forças. Ele vai deturpando a identidade dessa criança. Como é preciso pai e mãe para formar a identidade de uma criança? Deus estabeleceu pai e mãe. Se você é pai e pensa que o seu dever é só prover, você está enganado, meu irmão. Esse filho precisa do seu colo. Ele precisa da sua proteção. Ele precisa da sua afirmação. Você é inteligente, filho. Você consegue. Você é linda, filha. Você é capaz. Você consegue, filha. Quando isso vem da boca de um pai, isso fortalece a identidade de uma criança. Quando os filhos veem os pais num relacionamento afetivo, feliz e respeitoso, isso é 50% de saúde emocional para essas crianças. Quando eles veem que os pais vivem em harmonia, se amam, se respeitam, caminham como um time, não como rivais, eles veem isso e falam, uau, um ambiente seguro. Os gritos têm que cessar, gente. Os olhos têm que ficar nos olhos. Ah, mas dá muito trabalho, Helena. Dá, porque tudo que é bom na vida dá trabalho. Tudo que vale a pena na vida dá trabalho. Fácil é ir para o inferno. Por isso que a Bíblia diz que a porta é larga. E são muitos os que acertam por ela. Para ir para o inferno você não precisa fazer força nenhuma. É só deixar a sua natureza no controle. Deixa a sua vontade e o seu desejo te governarem. Para você ver onde que você vai parar. Mas se você quer que a vida flua na sua casa, cure os seus relacionamentos, que os seus filhos sejam guardados, isso exige responsabilidade e trabalho, intencionalidade, oração, uma prática diária de semear o que é bom na vida dos nossos filhos, não apenas com as nossas palavras, mas com a nossa vida. Não adianta você falar, filho, é feio mentir, e quando alguém liga, fala que papai não está. Quando você fala, é feio roubar, mas eles veem você puxando o gato de luz. Os nossos filhos estão mais de olho naquilo que a gente faz do que naquilo que a gente fala.
Eu me lembro que eu fiquei brava com o Arthur, nosso filho, que ele deu um fone meu da Apple pro jardineiro. O jardineiro, noiadão. Mas a gente estava tentando ajudar ele de alguma forma, falando, ele tem um talento para lidar com jardinagem, uma coisa linda. Mas ele estava entrando lá em casa, e a gente ficava de olho nele, porque ele não é uma pessoa muito confiável. Aí um pouquinho que eu distraí, o meu filho, que tinha pego, sem a minha autorização, meu fone, atendeu o apelo dele. Ele falou, isso aqui o senhor não tem aí um fone de ouvido para mim não? Que eu trouxe o meu radinho para trabalhar? Aí o meu filho, mais do que depressa, né? Tenho, deu o meu. Fone de ouvido é quase uma escova de dente, né, gente? Você não, é aquele que enfia no ouvido. Você não sai emprestando esse pastor. Deu para ele. Aí ele falou assim, pode devolver? Não, pode ficar. Eu virei para ele, passou uns 2 dias. Arthur, você pegou meu fone, Arthur? Peguei, mãe. Cadê ele? Eu dei para o Nael. Você deu o meu fone para o Natanael? Ai, dei. Por que você não deu? Não deu o meu? Porque eu não tenho, mãe. Arthur, por que você fez isso? Aquele fone não é barato, Arthur. Aquele fone vale mais do que o radinho do Nael. Ele falou assim, mãe, não é você que fala que as pessoas são mais importantes que as coisas? Obrigado por me ensinar, filho. Obrigado por me lembrar. É fato. As pessoas são mais importantes que as coisas. Agora eu só vou te deixar uma dica. Dê as suas coisas. Deixa que eu dou as minhas. Você pensa que eles não estão prestando atenção, mas eles estão. Você pensa que está entrando por um ouvido e saindo por outro, não está. Agora presta atenção, toda palavra é semente. Cuidado com o que você está plantando. Porque toda palavra, ela gera alguma coisa. E a palavra maldita vai gerar fruto também. E você vai ter que lidar com ele. Então abençoe os seus filhos. Afirme os seus filhos. Encoraje os seus filhos. Elogie os seus filhos. Quando errar, peça perdão para os seus filhos. Pedir perdão para filho não tira nada de você. Nenhuma autoridade é tirada de você quando você reconhece o seu erro e pede perdão. É melhor eles verem que o pai deles também fracassa, mas que sabe se reerguer depois de um fracasso, do que aprender mau caratismo. Cabeça dura. Orgulho. Porque você está comunicando alguma coisa com aquilo que você está fazendo, da maneira como você está vivendo. Por isso que quando Jesus nos chama a ser santos, ele não é só sobre nós, gente. Não é sobre merecer o céu. Nós não merecemos o céu. Recebemos de graça. A santificação não é para você entrar no céu, não. O que te coloca no céu é a graça de Deus através de Jesus Cristo. É graça, dádiva que nós não merecemos. Agora, o processo de santificação, no qual nós somos convidados a entrar e a caminhar nele, depois que Jesus entra na nossa vida, primeiro, ele vai te proteger e vai te livrar de muitas angústias e males. Deus não vai ser mais santo se você for santo. Ele é. Ele é santo. A santidade dele está estabelecida. E o que a palavra de Deus diz é que quem não é santo, como ele é santo, não vai poder vê-lo. Eu quero dizer para você, a santidade, além de te proteger, ela abençoa outras pessoas. E os primeiros abençoados são quem mora debaixo do mesmo teto que você. Porque se você é santo só para os de fora, você não é santo nada, você é hipócrita. Isso é máscara. Santidade a gente vê dentro de casa. Santidade a gente é com quem está próximo. Quem sente a sua santificação, o primeiro impacto da santificação é para quem está mais próximo. Seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seus irmãos de sangue. Eles são os primeiros que sentem o impacto da santificação na sua vida. A vida de Jesus na sua vida. Isso é santificação. E isso pode transformar a história dos nossos filhos. Sabe por que eles querem acabar com a família tradicional? O projeto é intencional. Por quê? Porque se você quer mostrar que um prédio está torto,
É só você construir um prédio reto do lado dele. Você nunca vai saber se um prédio está um pouquinho inclinado, a não ser que seja muito inclinado, igual a Torre de Pisa, ou você suba um prédio retinho do lado dele. Se tem um prédio reto do lado dele, você vai, opa, aquele lá está torto. Por isso que querem acabar com a família. Porque eles não querem ser lembrados de que o modelo de Deus é melhor do que a proposta do mundo. Eles não querem ser lembrados que uma família tradicional pode ser mais equilibrada, mais sensata, mais feliz, mais frutífera do que uma família moderna e alternativa. Eles não querem ser lembrados disso. Ninguém quer ser lembrado da sua própria miséria e imundície. Por isso que tudo que é feio, distorcido, sujo, passou a ter mais fama no mundo. Até as artes foram corrompidas. Até as músicas. Estou falando de música de igreja, não, estou falando das músicas seculares. Gente, há uns anos atrás a gente tinha tanta poesia no meio da música secular. Você achava tanta letra rica. Outro dia eu estava prestando atenção naquela música que eles reduziram. Uma folha amarela, amarela. Eles conseguiram estragar uma música que é uma poesia. Quando você pensa naquela música do Toquinho, né? Que coisa mais linda a letra daquela música. Hoje não tem mais isso. Hoje é um batidão, poucas palavras. Isso quando há prostituição. Não estou falando mal da música eletrônica não, tá, gente? Estou só dizendo que não tem letra, não tem conteúdo. É só um sentido. Um êxtase. É um barato. Sem profundidade, sem reflexão, sem pensamento. Só emoção, só feeling. Ministros de louvor presentes, tomem cuidado. Tem uma palavra para vocês, ministros de louvor. Vocês não foram chamados ao entretenimento. O louvor é para Deus. E o sucesso de um líder de louvor é ver toda a comunidade adorando e não assistindo. Nós estamos muito acostumados a assistir a ministração. Nó, que luz linda. Nó, que painel lindo. Uau, que talento. Uau, que voz. Uau, a roupa dela. Olha a roupa dele. Uau, ele tem uma performance. Uau, ele pula enquanto ele toca. Uau. Enquanto isso, a adoração vai subindo para o diabo. Mais uma vez eu digo, o que não vai para Deus, o diabo cata para ele. Nada fica desperdiçado, gente. Nós estamos numa guerra, os dois lados estão definidos. Tome o seu lugar nessa guerra. Entre para o time dos vencedores. E reveja toda a sua vida. Gente, é um momento de rever. O que Joel está falando aqui? Vocês já viram isso tudo que está acontecendo? Ele primeiro fala. Vocês já viram isso tudo que está acontecendo? Vocês já viram um destruidor veio e destruiu mais do que o outro? E ele fala, contem aos seus filhos o que aconteceu. E eles aos seus netos. E os netos, a geração seguinte, contam o que aconteceu. Para eles não se esquecerem de que o juízo de Deus é uma realidade. E que essa calamidade que nos ocorreu pode estar trazendo uma nova calamidade. A tristeza, gente, é que depois disso aqui, você já sabe o que aconteceu. Deus mandou o aviso. Deus levantou Joel. Deus permitiu a praga de gafanhoto. Deus permitiu a seca. Deus permitiu a destruição. E falando, se vocês não se arrependerem, quando você vem aí depois do verso 13, Joel continua falando, ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e pranteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Gente, não é tempo de festa, é tempo de gemer, é tempo de clamar, é tempo de arrependimento, é tempo de pedir, Deus, tenha misericórdia de nós. Nós choramos pelas nossas misérias, pelos nossos pecados, choramos pelos pecados dessa geração corrupta e perversa, e te pedimos, ó Deus, glorifica e manifesta o teu nome no meio dessa geração através de nós. Ele está chamando primeiro os sacerdotes, os que ministram perante o altar. Começa por nós.
Pastores, Kelly, Pedro, começa por nós. Ministros de louvor, começa por nós. Líderes de adolescentes, Bernardo, começa por nós. Vamos chamar essa geração ao arrependimento, ao pranto. Não nos fechemos no nosso gueto bem-sucedido enquanto o mundo está sendo destruído lá fora. Quem está alinhado com o coração de Deus não está feliz. Entenda o que eu estou te dizendo? A alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria não depende das circunstâncias ao redor. Não é disso que eu estou falando. Esse contentamento que vem da contemplação de Deus e de entender, Deus, o Senhor está no controle. Eu não preciso ficar com medo, eu não preciso ficar aterrorizado, eu não preciso ficar em pânico e pavor, porque o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor está com o controle remoto nas mãos, o Senhor tem o governo de todas as coisas. Essa é a alegria do Senhor, que mantém viva a nossa esperança. Não é disso que eu estou falando. Não tem jeito de você ficar dando risada e feliz nas suas curtições, se você tem o coração de Deus pulsando no seu coração. Porque é impossível você ficar gozando as suas férias, enquanto uma criança vem mendigando o pão. É impossível você ficar confortável com um menininho de 2 anos te pedindo o que comer, enquanto você está passando férias numa praia em Maceió. É impossível você ter uma alegria plena quando você vê tanta miséria ao seu redor. É impossível você se contentar nas nossas reuniões quando você sabe que tem tanta gente cortando os pulsos. Tanta gente presa à cama de um hospital. É impossível ter uma felicidade plena nesse mundo. E é isso que o Senhor está querendo nos mostrar. Eu sou a alegria de vocês. Eu sou a felicidade de vocês. Vocês estão buscando ainda alegria nas coisas dessa terra? Então ele vai deixar a terra bem inóspita. Quem sabe assim, a noiva se volta para ele. Ele chama os sacerdotes e os que ponham vestes de luto aos sacerdotes e pranteiem. Chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham. Passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas no templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Nós estamos colocando a nossa esperança nos homens, nos governos humanos, nos partidos políticos. Deus vai ter que destituir todos os ídolos, ainda que eles sejam bons ídolos. Todos os ídolos terão que cair. Ah, aquele dia. Sim, o dia do Senhor está próximo. Como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso ele virá. Que Deus tenha misericórdia de nós. E eu aconselho você a ler todo o capítulo 1 de Joel, o livro de Joel. É uma convocação para o povo de Israel antes que o juízo definitivo de Deus viesse. E essa palavra é tão atual, porque gafanhotos estão devorando a nossa terra. Gafanhotos estão querendo destruir as nossas famílias. Gafanhotos querem alcançar e devorar os nossos filhos e as nossas filhas. Não é tempo de brincadeira. Não é tempo de distrações. De estar no meio de uma guerra com fogo cruzado, como crianças, dispersas, embriagadas. Joel fez uma comparação interessante aqui. Ele fala assim: acordem bêbados e chorem. Aí você pensa, mas eu não sou bêbado, Helena. Não provo bebida forte. Ele fala, lamentem-se todos vocês bebedores de vinho. E o que é o vinho? O vinho, as pessoas bebiam vinho para ter alegria. Para ser anestesia. Não é assim? Por que as pessoas hoje bebem? Elas querem se anestesiar, elas querem sentir alegria. Elas querem sentir gozo, prazer. Elas querem se esquecer dos problemas. Não é só o vinho que embriaga, meu irmão. Tantas outras coisas nos embriagam.
a opinião dos outros, o status, os títulos, a promoção no trabalho, que vai trazer mais dinheiro. Não estou demonizando o dinheiro aqui, não. De forma nenhuma, o dinheiro é uma benção. Mais uma vez eu digo, igual a faca. É um ótimo empregado, péssimo senhor. Tem gente que está vendendo a alma para o diabo para ter mais dinheiro. Preocupados apenas com aqui e o agora. Não, eu não posso sair desse emprego, eu preciso. Precisa mesmo? Precisa mesmo? Às vezes, quando a gente coloca na ponta do lápis, você está pagando para trabalhar. Porque tem que pagar para o filho ficar integral no colégio, ou tem que pagar para ir para a creche, ou tem que pagar para funcionária doméstica, e aí tem que investir em roupa, que você gasta mais para trabalhar fora, e você tem que comer fora de casa, e aí você vai na rodinha do hamster, no Deus desse século, servindo ao propósito de Satanás, terceirizando seus filhos, negligenciando seu cônjuge, porque para o patrão você dá o melhor. Preciso de você mais uma hora, pode contar comigo. Preciso que você venha fazer o serão no final de semana, pode me mandar. Preciso te transferir para outra cidade, pode me mandar. Minha mulher vai entender. Você está sacrificando seus filhos no altar de Mamon. Que seus filhos precisam de arroz, feijão, comida, precisam. Mas a gente não trabalha só para dar isso para os filhos. Muitos de nós trabalhamos para dar status para os nossos filhos. Não, meu filho tem que estudar na tal escola. Não, ele pode estudar em qualquer escola, desde que ele tenha um pai presente, uma mãe presente. Ele pode estudar em qualquer escola, que você vai fazer do seu filho um gênio estudando na escola pública. O João estudou na escola pública a vida dele inteira. Mas teve uma mãe que motivou, que incentivou. Perdeu o pai muito cedo, sofrimento. Sofrimento molda as pessoas, molda caráter. Ele viu o pai dele morrendo na frente dele de um infarto fulminante aos 33 anos de idade. O João tinha 9. O pai dele tinha a sua idade, pastor, quando morreu. Jovem. Ele com uma irmã especial. Tinha que pôr a irmã nos ombros para levar para a escola especial, que a mãe tinha que trabalhar para sustentar a família. Professor de matemática, passou no primeiro vestibular que ele fez. Passou com nota boa, nota alta. No colégio que nós estudávamos, ele era conhecido como o melhor aluno. Tirava só 100 por ano em matemática. Ou 99. Escola pública. Não é sobre a escola. É sobre o grau de influência, de envolvimento da família para desempenhar todo o potencial desse menino. Vai dar trabalho? Vai, mas tudo que vale a pena dá trabalho. Se você não quisesse ter trabalho, não fizesse uma família. Ficasse solteiro, dependendo de papai e mamãe, como muitos estão fazendo aí aos 45 anos de idade. Agora, a dureza é que papai e mamãe vai morrer. E só Deus sabe o que vai dar depois. O que eu quero dizer? Assuma sua responsabilidade. Os dias são difíceis, os dias são maus. Nossos filhos são o alvo. E você é o que está entre o inferno e o seu filho. Então, pai e mãe, assuma o seu papel. Assuma a sua responsabilidade. Tios, avô, avó, ajudem em oração. Professores, psicólogos, educadores, peguem a sua parte nesse latifúndio. Professores dos kids, aqui na igreja, vocês não estão só entretendo as crianças enquanto os pais estão aprendendo a palavra. Isso é importante também. Os meninos precisam queimar energia, senão mata a gente. Põe eles para brincar. Mas as nossas escolas dominicais não devem só dar papel para colorir e biscoitinho para comer. Nossas escolas dominicais devem aprender, ensinar e apresentar Jesus para os nossas crianças. Fortalecer o trabalho que já está sendo feito em casa pelos pais. Se nós nos unirmos, igreja, escola,
com os pais na direção, e o Espírito Santo sobre todos nós, Deus vai levantar uma geração para fazer a diferença. Uma geração cheia de autoridade. Uma geração, como diz a canção, a geração de Samuel, que unge Davi e depõe Saul. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. E eu quero te perguntar, do que você está se embriagando? O profeta Joel faz esse despertamento, isso me chamou muita atenção. Acordem, bêbados. Acordem, bêbados. Às vezes o que está te embriagando são as redes sociais. Quanto tempo você passa no celular? E quanto tempo você passa em oração? Quanto tempo você passa intencionalmente discipulando os seus filhos com um propósito? Quanto tempo você ora por eles? O que você tem feito para manter uma conexão entre você e o seu filho adolescente, pai? Não, ele está me irritando, está me tirando do sério. Lembra um pouco de quando você foi adolescente. Peça ao Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo não é só para nos dar ondas de poder. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Jesus disse: e Ele vos ensinará todas as coisas. Peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou sendo desafiado pelo meu filho adolescente. Eu preciso de graça para não perder o coração dele. Me dá a sabedoria do alto. Espírito Santo, me ensina. Espírito Santo, manda conselheiros. Espírito Santo, o que eu devo falar? Como eu devo agir? Como eu devo abraçar esse meu filho? O que ele está precisando, Espírito Santo? Traduz para mim. Porque muitas atitudes dos nossos filhos não nada mais são do que pedidos de socorro. Igual aquela menina lá no avião. Por que ela estava sendo tão chata? Falando sem pausa. Mamãe, 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 mamãe. Porque com certeza ela já aprendeu que se ela falar mamãe, ô mamãe, ela vai ser ignorada. Porque ela estava falando mamãe, 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 e estava sendo ignorada. Toda atitude dos nossos filhos é um pedido de socorro. Eles estão querendo sinalizar alguma coisa, estão querendo te mostrar alguma coisa. Às vezes o menino muda de atitude drasticamente. Uma criança pequenininha muda de comportamento drasticamente. Às vezes está sendo molestada sexualmente por gente de confiança. Quem molesta crianças é alguém da família, ou alguém muito próximo à família, ou alguém que tem acesso, líderes e professores. Se você está nessa casa ouvindo essa palavra, e você é avô, você é pai, e às vezes você sente impulso sexual para uma criança que está debaixo da sua proteção, peça ajuda, peça socorro. Procure um psiquiatra, procure um psicólogo e fala: olha, eu estou identificando um comportamento anormal em mim. Eu estou tendo desejo sexual pela minha neta, pela minha filha, pela minha sobrinha, pela criança que eu cuido. E eu não quero tocar nessa criança porque Deus me chamou para proteger, não para matar, não para corromper. Eu fui molestada pelo meu tio durante anos da minha infância. E só o amor de Jesus para me arrancar de lá, daquele lugar miserável, de culpa, de dor. Quando eu tentei contar para um adulto, não acreditaram em mim. Só aumentou a minha dor. O problema não é a gente ser tentado, sabe? A gente é de carne e osso. O problema é a gente sucumbir à proposta do diabo. Então, se você está nessa casa, se você está escutando a gente online, eu quero te dizer, se você está sentindo um desejo de tocar, de mostrar o seu órgão sexual, de querer que a criança ponha nome de Jesus, não seja instrumento do diabo. Busque ajuda pastoral, ajuda terapêutica, busque ajuda, mas não leve a cabo o seu desejo doente, que às vezes, muitas vezes é fruto de um abuso sofrido também.
Você precisa de ajuda. Antes que vire um crime e você precise de cadeia. Que Deus nos ajude. Que nossas crianças sejam protegidas. Não deixe seus filhos entregues a celulares. Não deixe seus filhos entregues a jogos. Leva para fazer piquenique. Leva para a piscina e entra junto na água. É cansativo, você não está afim de entrar. Mas isso vai ser alívio para os seus ossos quando você vê esses filhos no caminho que eles devem andar. Você não vai querer, eu te garanto, você não vai querer um filho nas drogas. Você não vai querer um filho divorciado de Deus. Você não vai querer um filho ateu. Você não vai querer um inimigo de Deus. Você não vai querer um filho buscando anestesia para as suas dores em outros braços que não sejam os braços do Senhor. Você não vai querer um filho que não consegue seguir na vida. Tantas coisas podem acontecer com os nossos filhos, se eles não forem encontrados no caminho do Senhor. Você não vai querer também um filho com a vida toda certinha, bem sucedido financeiramente, bem sucedido no emprego, até casado com uma pessoa legal, mas longe dos caminhos do Senhor. Você não vai querer. Então, arregace as mangas e dobre os joelhos hoje. Pranteie, chore hoje, busque hoje. Dependa hoje do Espírito de Deus. Peça demissão, se for preciso. Reavalie as contas, se for preciso. Mude de ramo de trabalho, se for preciso. Mude o seu filho de escola, se for preciso. Faça o que for preciso para defender o seu filho do inferno. Em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Não, Senhor, nós nunca ouvimos tanta calamidade. Uma praga de gafanhotos espirituais veio sobre o Brasil. E nossos filhos são um alvo. Com ideologias vazias, mentiras bem contadas, propostas indecentes, turismo sexual, abuso de bebês e de crianças e adolescentes, prostituição infantil, drogas lícitas e ilícitas em tenra idade, suicídio de menores. A lista é infindável, Senhor. Mas maiores que as listas do inferno são as tuas misericórdias. E é por isso, Deus, que nessa noite nós nos arrependemos diante de Ti, pela negligência, pela preguiça, pela apatia, pela falta de ânimo, pelo cansaço. Nos perdoe, Senhor, porque abandonamos o nosso posto de guardiães da nossa casa. Senhor, nós queremos ser guardiãs e guardiões dos nossos lares. Por isso nós te pedimos, ó Deus, desperta-nos. Livre-nos da embriaguez desse século. Às vezes estamos embriagados até com o serviço na sua casa. Nos embriagamos da tecnologia, do trabalho, do dinheiro, dos títulos, das promoções no emprego, das novas propostas, da fama. Nos embriagamos da opinião, do conceito que tem ao nosso respeito. Nos embriagamos do desejo de ser bem-sucedidos. Nos embriagamos. E nos desviamos, Senhor, ou ignoramos a batalha enorme na qual nós estamos inseridos. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos.
como pais, como educadores, como pastores e líderes, como influenciadores de crianças, como aqueles que convivem com crianças e adolescentes. Desperta-nos. Nós queremos falar como o salmista disse: uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor. Nós não queremos apenas contar as calamidades, Senhor. Nós não queremos apenas contar os episódios do teu juízo, Senhor. Mas nós queremos contar os feitos do Senhor. Queremos contar os milagres do Senhor. Queremos contar os livramentos do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus o Cristo. Amém e amém. O salmista, no Salmo 145, 4 e 5, ele diz: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes. Para nós, assim como o salmista, proclamarmos: e meditarei nas maravilhas que fazes. Essa é a conclusão. Que você conte à próxima geração o que o Senhor fez por você. Que você conte aos seus filhos e aos seus netos de onde Deus te tirou. Que você conte a ele os feitos do Senhor, a vontade do Senhor, a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor, o padrão do Senhor, o propósito do Senhor. Que você se demore para ensiná-los nas Escrituras. E para ensinar você vai ter que aprender. Compre uma Bíblia numa linguagem mais acessível, a NVI, a NVT. Leia para os seus filhos. Demore-se com eles à mesa para tirar as dúvidas. Faça um culto doméstico. Unja os seus filhos cada vez que eles saírem para a escola. Unja os seus ouvidos. E diga: Senhor, que eles retenham apenas o que for produtivo. Unja a mente deles. Derrame o óleo sobre a cabeça. Senhor, sela esse cérebro, que ele absorva dos teus feitos, das tuas maravilhas, e do ensino que vai acrescentar a eles. O que não é teu, que caia por terra em nome de Jesus. Ensine aos seus filhos a lerem a cultura e a discernirem. Peça a Deus: Senhor, dá discernimento para os meus filhos, discernimento de espíritos. Busque os melhores dons, pai e mãe. Busque os melhores dons. Eles são ferramenta para nós não sermos enganados. Por isso que o apóstolo Paulo diz: busquem com zelo os melhores dons. Para a gente aparecer? Não, para a gente servir melhor. E para a gente não ser enganado. Busque o dom de discernimento, pai e mãe. Fala: Senhor, eu preciso de discernimento de espíritos. Imponha as mãos sobre os seus filhos todas as noites. Ah, Helena, eu só vejo meu filho quando eu saio para trabalhar, ele está dormindo. Quando eu volto, ele está dormindo ainda. Peça ao Senhor para abrir outra porta de emprego para você. E enquanto essa nova porta não é aberta e você não diminui a sua carga horária, faça um combinado com ele. Papai vai deixar um bilhetinho, papai vai deixar um nó no lençol, papai vai deixar um sinal de que passou por aqui para te dar um beijo e orar por você. Coloca um bichinho de pelúcia. Fala assim: olha, papai quando passou vai deixar o bichinho de pelúcia. E quando eu voltar de noite para te beijar e te abençoar, isso vai dar para a criança senso de pertencimento. Papai está trabalhando muito, mas ele está aqui. Ele vem, ele me beija, ele ora por mim, ele me abençoa. Impõe as mãos sobre os seus filhos. Profetize vida sobre eles. Encoraje-os. Elogie-os. Porque o diabo está adotando todo mundo que está sendo rejeitado, desprezado, ignorado. Que o Senhor nos ajude. Deus abençoe vocês.